E eu quero meditar com vocês essa noite, no sermão, sobre a gratidão ao Senhor. Eu quero basear nosso sermão em dois textos base. Primeiro, Romanos, capítulo 1, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, perdão, ao versículo de número 21. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 21. Diz assim as Sagradas Escrituras: a ira de Deus se revela do céu
contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo reconhecido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Peço agora que abra o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículos 11 ao versículo de número 19. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta ao longo da exposição, aí no Evangelho de Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 11 ao versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-os ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, ensina-nos mais a respeito de Ti, através das Sagradas Escrituras, e também nos mostra o que o Senhor requer de nós nessa noite, transformando o nosso coração, no nome do Senhor Jesus, o Cristo ressurreto. Amém. Meus irmãos, existe uma base na existência para termos um coração agradecido. Em primeiro lugar, nós somos dependentes de Deus e do nosso próximo. Por isso, a gratidão devia ser algo presente em nossa vida. Até mesmo o mais ímpio dos homens, ao observar ao seu redor, ele enxerga motivos para ser grato a alguém, pelo alimento, pela família, pelo fim de tarde maravilhoso do domingo. A questão é: nenhum de nós somos autossuficientes, que depende só de nós mesmos. Isso é uma ilusão. Como eu vi essa semana um vídeo na internet, um camarada comentando a respeito de gratidão, ele fala o seguinte, que nós precisamos de pelo menos 2 pessoas para nascer e 4 pessoas para carregar o nosso caixão no final da nossa vida. Ou seja, nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes de Deus e dependentes do nosso próximo. Porém, infelizmente, a virtude da gratidão é pouco exercida entre os homens, é pouco exercida por nós mesmos em nossos dias, tanto para com Deus quanto para com o próximo, e especialmente a gratidão para com o Senhor. O Senhor, o Deus Trino, o
Pai, o Filho e o Espírito Santo, que traz sobre este mundo as bênçãos comuns sobre a humanidade, que derruba sobre justos e injustos a chuva. Porém, a maioria, e talvez muitos de nós que estamos presentes aqui nessa noite, nós não reconhecemos essas dádivas e não vivemos uma vida de gratidão a Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o texto da cura dos 10 leprosos, Jesus se dirigia para Jerusalém, mas enquanto ele se dirigia para Jerusalém, ele continuou ensinando os seus discípulos. Ele continuou a advertir sobre os pecados uns com os outros, a advertência para que não sejamos pedra de tropeço e fazemos os outros tropeçar. Ele estava falando a respeito de perdão e perdoar os que pecam contra nós. E aqui, de repente, temos um encontro interessante da pessoa do Senhor Jesus com 10 pessoas que estavam em sofrimento profundo. O texto diz que saíram ao encontro de Jesus 10 leprosos. O comentarista bíblico Whisper, ele disse que várias doenças em Israel eram classificadas como lepra, inclusive aquilo que nós chamamos hoje de hanseníase, conhecemos hoje como hanseníase. De qualquer forma, é uma doença terrível, é uma doença temível, porque atingia não somente a saúde do sujeito, mas o seu social, o seu financeiro, o seu econômico, e era uma doença profundamente contagiosa, que levava a esses homens a viverem isolados da sociedade, longe dos seus amigos, longe da sua comunidade de fé, longe de sua família. E é interessante que o texto diz que o Senhor Jesus Cristo estava passando ali no meio da Samaria. E nós sabemos que os samaritanos não se davam com os judeus. Mas aqui nós notamos o sofrimento unindo esses 10 homens. Provavelmente havia samaritano e judeus entre aquele grupo de 10 leprosos. Ou seja, o sofrimento torna todos nós iguais, atinge a ricos, a pobres, a brasileiros, a argentinos. E diz o texto o seguinte, que esses homens, vendo ao Senhor Jesus Cristo, se voltaram a Ele e clamaram: Mestre, compadece-se de nós. Tenha compaixão de nós, compadece-se de nós. E o texto diz que o Senhor Jesus Cristo falou o seguinte para eles: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Só os sacerdotes eram autoridades sanitárias, inspetoras de saúde, que podiam diagnosticar a lepra ou então declarar uma pessoa curada da lepra. E ao olhar para esses homens, o Senhor Jesus teve compaixão. Esses homens estão clamando por compaixão. Compadece-se de nós. Eles estavam separados da sociedade, estavam privados de toda a comunhão social com seus amigos, da sua família, da sua comunidade de fé. E eles estavam clamando ao Senhor Jesus, suplicando por um alívio daquela dura condição, daquela existência miserável que atingia a vida deles. E quando surgiu a oportunidade de encontrar o Senhor Jesus Cristo, eles clamaram. E a beleza desse texto é que nos mostra o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que é 100% Deus e 100% homem, tendo compaixão daqueles homens. O Senhor Jesus é aquele que tem compaixão dos pecadores, que teve compaixão de mim e de você um dia. Da mesma forma, Jesus demonstrou compaixão para aqueles 10 leprosos. E é interessante a forma como Jesus curou esses homens. Jesus não tocou neles, Jesus nem mesmo declarou que eles estavam limpos, apenas deu uma ordem para que eles procurassem o sacerdote. E no momento que eles estavam indo para procurar o sacerdote, eles viram que estavam curados. Diz o verso 14, olha o verso 14:
ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles foram purificados. E o texto diz que apenas um daqueles 10 retornaram para agradecer ao Senhor Jesus pela graça que lhe foi concedida, pela bênção que lhe foi concedida. Seria de esperar que esses 10 homens provavelmente estavam há algum tempo sofrendo, alguns anos sofrendo aquela doença terrível que atingia a sua vida e eles estavam sem esperança. Seria de esperar que aqueles 10 homens corressem de volta para agradecer. Porém, só um retornou para agradecer. William Hendricks diz o seguinte, que Jesus ficou triste com somente um dos 10 voltasse para lhe render louvores a Deus. Porém, Wisber diz o seguinte, que nós não devemos julgar com muita severidade. Antes, devemos analisar a nossa gratidão para com o Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo questiona, né? Não eram 10 os que lhe foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Ou seja, demonstra que a ingratidão é mais popular entre a humanidade do que a gratidão. Especialmente a gratidão para com o Senhor. Por isso eu quero refletir com vocês esse tema a respeito da nossa gratidão para com Deus. A gratidão ao Senhor. Vamos retornar ao texto de Romanos? Deixa marcado aí na sua Bíblia aí, Lucas. Leiam para mim o versículo 21. Todos. Romanos, Capítulo 1, versículo 21. tendo conhecimento de Deus, não glorificado como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificado como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é que a ingratidão ao Senhor é fruto de um coração caído. A ingratidão ao Senhor é fruto de um coração caído. Aqui no capítulo 1, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo começa a defender uma tese. E qual tese é essa? Que toda a humanidade é culpada diante do Senhor, que toda a humanidade se desviou do Senhor. Aqui ele vai chegar lá na conclusão de Romanos 3:23, um verso que todos nós conhecemos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, a ingratidão ao Senhor é fruto de um coração caído. A nossa ingratidão, a ingratidão da humanidade para com o Deus Trino, as fontes da ingratidão do coração humano é a sua rebelião para com o Deus Trino. Ao invés de honrar, ao invés de ser agradecido por Deus, o ser humano rebelde, o ser humano caído em pecado, ele desonra, ele profana, ele abraça a loucura, ele prefere abraçar a loucura e também abraçar a idolatria. Ao invés de render glória a Deus, ao invés de render adoração a Deus, ao invés de render gratidão a esse Deus, ele rende desonra, como diz o apóstolo Paulo, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Está na base da nossa ingratidão para com o Senhor, o nosso coração caído, o nosso coração corrupto. E aqui já começamos a falar de um ponto. Para resolvermos a questão da ingratidão, precisa-se muito mais do que métodos humanos. Precisa de redenção em Jesus Cristo. Para resolver o problema da nossa ingratidão, da nossa murmuração para com o Senhor, é necessário muito mais do que métodos. É necessário a cruz de Cristo.
é necessário o sangue do Cordeiro, é necessário que o nosso coração seja transformado. Como diz Schaeffer, o início da rebelião dos homens contra Deus foi e é a falta de um coração agradecido. Vou repetir: o início da rebelião dos homens contra Deus foi e é a falta de um coração agradecido. Nós pecamos porque nós somos ingratos a Deus. O ser humano não honra a Deus porque ele é ingrato a Ele. A falta de um coração agradecido é o início da nossa rebelião contra o Senhor, contra Deus. Por quê? O ser humano caído, nós não reconhecemos o nosso lugar de criatura e não reconhecemos o Criador, não dobramos o joelho e nem dobramos o nosso coração diante desse Deus para agradecermos. Como diz Michael Horton, o seguinte: em seu cerne, o pecado é o encobrir a gratidão para com Deus. Porque em vez de vermos como criaturas por nós mesmos, escolhemos nossa própria identidade e propósito. A cosmovisão bíblica nos diz que somos receptores de nossa existência. Nós somos devedores a um outro alguém. Nossa vida é um dom de Deus, não vem de nós, da nossa própria realização. Nossa ingratidão é a expressão mais clara de que temos idolatrado a nós mesmos. A ingratidão do ser humano é a demonstração clara que nós negamos a adorar a Deus, negamos ao Criador, negamos as dádivas e as bênçãos que Ele derramou sobre nós e passamos a adorar a nós mesmos. Não reconhecemos que a existência foi nos dada, ou seja, que nós não merecíamos, que tudo provém da graça. E quando nós esquecemos que tudo provém da graça, então nós adotamos um estilo de vida de ingratidão. Está na estrutura da vida do reino rebelde dos homens a ingratidão para com o rei do universo, não reconhecendo que ele nos deu a existência. Pelo contrário, negamos ao Criador e adoramos a criatura. As bases da ingratidão, então, é o coração caído. Ao invés de adorar a Deus, adoramos a outros deuses que nós criamos em nosso coração, inclusive a nós mesmos. E, meus irmãos, é na revelação geral, ou seja, é na criação que Deus mostra realmente, através da criação, os seus atributos. Como diz o apóstolo Paulo, ali no versículo 19: porquanto o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Vamos ler o versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, todos juntos, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Mesmo Deus demonstrando através da revelação geral, através da criação, os seus atributos, a humanidade caída, a humanidade corrompida no pecado, o homem morto em seus delitos e pecados, não lhe rende adoração e nem tampouco gratidão. Como diz o Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Porém, o homem caído, morto em seus pecados, não reconhece a Deus e não é grato a Ele. Pelo contrário, ele coloca a si mesmo no centro de todas as coisas. E quando nós nos colocamos no centro de todas as coisas, nós não reconhecemos que nós dependemos de Deus e não reconhecemos que dependemos do nosso próximo. Sendo assim, quando eu sou ingrato a Deus, dificilmente eu demonstrarei gratidão ao meu próximo, porque eu me coloco no centro da existência. Eu não preciso de você. Se eu não preciso de Deus, por que eu preciso de você? Sendo assim, aquela ingratidão para com Deus nos leva a sermos ingratos para o nosso próximo.
o marido ingrato para com a esposa ingrata para com o marido, os filhos ingratos para com os pais e assim por diante. Porque o fruto dessa ingratidão que você, filho, tem para com seu pai é fruto da sua ingratidão para com Deus. Deus demonstra seus atributos eternos, a sua sabedoria, né? Ao notar a harmonia do universo criado, a bondade do Senhor em continuar nos sustentando, o seu governo sobre todas as coisas, a sua misericórdia e longanimidade em suportar a perversidade dos homens. O Senhor ainda continua derramando bênçãos comuns sobre a humanidade. Paulo, pregando em Listra, ele diz o seguinte: que o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que há, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Aquilo que aquele povo provavelmente atribuía aos ídolos, Paulo está demonstrando que é o Deus vivo que é o autor disso. Às vezes nós demonstramos a nossa ingratidão para com o Senhor porque achamos que a nossa casa está em pé pura e simplesmente pelo fruto do meu trabalho suado. E esquecemos que é Deus que nos dá a força, é Deus que nos dá a habilidade, é Deus que nos dá a saúde. Isso leva o homem ou a mulher a ser rude dentro da sua casa. E em qualquer briga, jogar na cara um do outro, dizendo: sou eu que pago os boletos dessa casa. É uma demonstração de profunda ingratidão e falta de reconhecimento que é o Deus provedor, que criou todas as coisas e continua a nos sustentar. Meus irmãos, todos nós somos devedores de Deus. Isso está o cerne de reconhecermos a nossa gratidão para com o Senhor. Todos nós somos devedores de Deus. O Salmo 24, versículo 1 diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Meus irmãos, a revelação geral não é suficiente para a salvação, ela é suficiente para a condenação. Ela nos mostra que o homem é indesculpável perante Deus. Mostra que o ser humano caído, mesmo diante de toda essa beleza, de todo o sustento que Deus nos dá, de toda essa beleza que aponta para o ser mais belo de todos, que é o Deus Trino, o homem não consegue lhe render graças, como diz o apóstolo Paulo. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. A rebelião leva ao homem a olhar a vastidão do cosmos e ver toda essa maravilha e não se render em adoração a Deus. Nos leva a contemplar e a estudar o livro da criação e não ficar deslumbrado diante da majestade do Senhor. Tem uma frase de Chesterton que diz o seguinte: o pior momento de um ateu é quando ele está realmente grato e não tem a quem agradecer. Essa é a miséria que a nossa rebelião para com Deus nos arrasta. Imaginar que mesmo nesse reino de rebeldes, Deus ainda leva os rebeldes a terem esse sentimento de gratidão e até mesmo levando alegria para o coração dos homens. Meus irmãos, há tanto pelo que sermos gratos, especificamente o que ser grato ao Senhor, por aquilo que nos cerca, o universo belo em que nós habitamos, nossa família, nossos amigos, nossa comunidade de fé, a igreja, nossas profissões, o almoço e a janta. Por isso que as Sagradas Escrituras nos chama a sermos gratos, a termos verdadeira gratidão para com o Senhor. Então,
Essa é a primeira verdade que eu queria deixar estabelecida com os irmãos, é que a nossa ingratidão para com o Senhor é fruto de um coração caído. Por isso que nós precisamos muito mais do que métodos, precisamos da cruz de Cristo. Em segundo lugar, a gratidão ao Senhor é fruto de um coração que foi transformado por Cristo. Volta lá para Lucas 17. A gratidão ao Senhor é fruto de um coração transformado por Cristo. Meus irmãos, para que possamos ter esse entendimento, que nós somos convocados pelo Rei do Universo a ser agradecido por Ele, nós devemos ter o coração regenerado. É necessário que o próprio Deus venha até o nosso coração, retire o nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne, um coração que é capaz de amá-lo, um coração que é capaz de reconhecer as dádivas e as bênçãos que Ele derrama sobre nossas vidas. Quando Deus vem até o nosso coração e nos regenera, nos dá um novo nascimento, nós somos levados ao profundo entendimento que a realidade última de todas as coisas não é o vazio e o silêncio do universo. Nós somos levados ao profundo entendimento que a realidade última não é o vazio e o silêncio do universo, mas que a realidade última é o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um Deus eterno, pleno, que é um Deus que não criou por necessidade. Deus não criou por necessidade. Ele não tinha necessidade de criar absolutamente nada, porque em Deus não há necessidade. Deus não criou porque Ele se sentia sozinho, porque Deus é pleno em si mesmo. O Deus Trino tem um relacionamento consigo mesmo pleno e perfeito desde toda a eternidade. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo ama o Pai e o Filho. Esse é o Deus Trino revelado nas Escrituras, a quem nós adoramos. Como diz Francis Schaeffer, 3 pessoas que existem amando uma a outra, em comunicação uma com a outra, antes de todas as coisas existirem. Ou seja, Deus não criou por necessidade. Tira essa ideia da sua cabeça. Deus não criou por necessidade, pelo contrário, Deus criou por graça. É o transbordante amor perfeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós só existimos por graça. Deus não precisava ter criado nós. E aqui é a base de nós entendermos de ter uma vida em gratidão para com o Senhor. Porque nós não merecíamos, nós por nós mesmos, a existência. A existência nos é dada por um Deus Trino. Essa é a base. A criação não é fruto de um Deus isolado, necessitado, não. É fruto de um Deus eterno, de um Deus que não tem necessidade, de um Deus perfeito e que tem um amor perfeito em si mesmo, e que nos criou por pura graça. O universo é a criação de graça divina do início ao fim. Por isso é reconhecer essa dádiva em nossa existência, em nossa vida. A criação é obra da graça, do fruto transbordante amor de Deus. Nada, absolutamente nada, exigiu em Deus ou fora de Deus que forçasse Ele criar. É necessário entender isso. Tudo que há, existe, é fruto de uma ação livre, soberana e graciosa de Deus.
se não fosse a ação livre, soberana e graciosa de Deus, não teria nem mesmo o universo, não teria nem mesmo você e eu. Bom, para reconhecermos isso, é necessário ter o coração transformado. É o Deus Trino que te revela a respeito dessa verdade. E de um coração transformado, então, Ele também te dá a fé. Ou seja, para ser grato a Deus, ao Deus Trino, é necessário fé. E essa fé que é dada ao eleito de Deus. Então veja o que o Senhor Jesus disse a esse leproso, que não era mais leproso, que estava curado, aí no versículo 19: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele retornou para agradecer a Jesus, porque tinha fé. As Sagradas Escrituras está recheada a respeito dessa gratidão daquele que foi salvo para com o Senhor. Salmo 75, versículo 1 diz o seguinte: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. E assim, meus irmãos, nós somos levados, assim como esse homem, a ser agradecido pela obra de Jesus Cristo em nossa vida, pela obra de redenção que Jesus operou na minha e na sua vida, que o eterno Deus Filho, que se fez verdadeiramente homem para nos salvar. Nós notamos que Ele é o nosso Redentor, que é 100% Deus e 100% homem, vindo para nos salvar, e demonstra a sua compaixão para com a miséria humana em todos os seus níveis. Meus irmãos, talvez você não seja acometido com a lepra, mas todos nós somos acometidos pelo pior de todos os males, que é o pecado, que nos faz separação entre nós e o Deus Trino. E Jesus teve compaixão de mim e de você. O eterno Deus Filho se fez verdadeiramente homem, viveu uma vida santa, uma vida perfeita, foi morto na cruz do Calvário, recebeu a ira de Deus Pai, ressuscitou ao terceiro dia, glorioso e poderoso, recebeu a ira de Deus em meio no seu lugar. Esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Redentor, o Deus Filho, Jesus, aquele que é plenamente Deus e plenamente homem, aquele que teve compaixão de nós. Note, se Jesus não tivesse compaixão de nós, nós estaríamos perdidos em nossos pecados e em nossa ingratidão. Perdidos em nossos pecados e ingratidão. Então, a ingratidão ao Senhor é fruto de um coração caído, e a gratidão ao Senhor é fruto de um coração que foi transformado por Jesus. Em terceiro e último lugar, para encerrarmos, nós rendemos a adoração ao Senhor com uma forma de gratidão. A nossa vida de adoração ao Senhor é uma forma de gratidão a essa grande salvação que o Deus Trino operou em nossas vidas. Nós não adoramos para sermos salvos, porque nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, mas nós adoramos ao Deus Trino por gratidão a essa obra de salvação que Deus operou em nossas vidas. Tomás de Aquino, ele fala que tem 3 níveis na gratidão. Ele fala o seguinte: que primeiro, a gratidão é reconhecer o benefício recebido, né? Então entender que eu não mereço aquilo que aquela pessoa está me dando, então é necessário você reconhecer. E em segundo lugar, é louvar e dar graças pelo benefício recebido. E em terceiro, é retribuir de acordo com as suas possibilidades e segundo as circunstâncias mais oportunas de tempo e lugar. Meus irmãos, nós vivemos uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus por gratidão. E quanto mais santo você é, mais agradecido
você é ao Deus que lhe salvou. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, versículo 1, ele roga pelas misericórdias de Deus. Ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele roga para as misericórdias de Deus, ele roga para que os crentes, para que os cristãos olhem para a grande obra de salvação que Deus operou na sua vida, para que você possa apresentar uma vida em culto ao Senhor, pela gratidão da grande obra de salvação que Deus operou em sua vida. Mas enquanto você não entender isso, a grande salvação que alcançou a sua vida, você não será grato ao Senhor. E talvez você ainda esteja morto em seus delitos e pecados. Por isso, analise o seu coração. Você tem reconhecido as dádivas e glorificado ao Senhor? Veja esse homem, estava leproso, apenas ele reconheceu a sua bênção, ele reconheceu a misericórdia que alcançou na sua vida. Eu tenho reconhecido a misericórdia de Jesus na minha vida, assim como aquele leproso reconheceu. E ele voltou, como diz o texto, versículo 15, dando glória a Deus em voz alta. A gratidão e o amor ao Deus Trino é o combustível para vivermos uma vida que agrada e glorifica a Deus. Como diz Jonathan Edwards, que a alma da fé cristã é o amor. A alma da fé cristã é o amor. A marca, meus irmãos, da fé hipócrita é a falta de amor a Deus. Eu não posso obrigar ninguém aqui a adorar o Senhor de forma forçada. É o próprio Deus que de forma irresistível se apresenta aos nossos corações e nos traz até a tua presença. E nos desmanchamos em amor e em gratidão. E não importa a sua idade nessa noite, você criança, reconheça isso na sua vida, você jovem, você adolescente, adulto, idoso, todos nós estávamos separados de Deus, mas Ele graciosamente nos salvou. Não foi pelas nossas obras, não foi pelos nossos méritos, foi pela sua graça e misericórdia. Quando nos esquecemos das misericórdias do Senhor sobre o nosso coração, nós nos abraçamos a ingratidão e a murmuração. Feche seus olhos, traga à sua memória neste momento os benefícios que Deus tem te dado, primeiramente a salvação em Jesus Cristo. Agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida e também seja grato ao seu próximo. Meus irmãos, porque ninguém de nós somos auto-independentes. A comida sobre nossa mesa precisou que alguém fizesse, precisou que alguém plantasse aquele alimento. A sociedade que nós temos, nós herdamos dos nossos antepassados. Ou seja, vamos exercer a virtude da gratidão. A gratidão para com Deus e a gratidão para com o próximo. E isso é necessário com uma graça. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, agradecemos ao Senhor pela existência, porque o Senhor é o Deus que não tem necessidade de nada, Tu és o Deus perfeito, pleno, eterno, e o Senhor nos deu a existência. Agradecemos também pela salvação em Jesus, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não conseguimos nos salvar por nossa própria conta. Foi necessário que o Senhor viesse até nós e nos salvasse. Deus, agradecemos pelo alimento diário. Deus, agradecemos pelo trabalho. Senhor, agradecemos pela nossa família, amigos, inimigos, lutas e também vitórias que o Senhor tem nos dado.
Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.